Fala pessoal, vamos mais um vídeo de análise de uma empresa na bolsa, uma empresa pouco falada, pouco mencionada, mas uma empresa que tem bastante expectativa positiva de resultados futuros para daqui a alguns anos, uma empresa de crescimento que abriu capital há pouco tempo na bolsa de valores, que é a GPS Participações, código de negociação GGPS3. Não esquece de se inscrever no canal. Meu nome é Felipe Wood, sou analista CNPI. Estou realizando análises periódicas aqui de empresas de crescimento, mais especificamente, além de outras empresas que traz resultados periodicamente de acordo com a temporada de resultados da Bolsa de Valores. Segue também a nossa página no Instagram, a gente está fazendo sempre algumas postagens em relação a essas empresas de análise, em relação a alguns temas também da Bolsa de Valores, tá bom? Vamos lá. O grupo GPS Participações é um grupo que tem diversos segmentos, diversos setores, principalmente no ramo de utilities, de prestação de serviços em geral, e divulgou o resultado há pouco tempo, no quarto trimestre de 2021, uma empresa que abriu capital recentemente, mas vem realizando muitas aquisições, principalmente com esses recursos adquiridos no IPO. É um setor bastante concorrido, então o market share é bem diluído, mas é uma empresa que vem sobressaindo, principalmente por estar na Bolsa de Valores. Então tu vê que tem uma gestão bastante agressiva, uma gestão administrativa de bastante qualidade. Então vamos começar aqui pela apresentação de resultados do quarto trimestre de 2021. Vamos verificar se tem alguns pontos interessantes para a gente mencionar aqui durante a apresentação. É uma empresa com foco em todo o país, como a gente pode ver aqui no mapa, o grupo GPS. Tem uma equipe de liderança que eles tentam realizar gestão em todas essas equipes, todas essas regiões. Então, assim, são lideradas por 7 executivos, 4 diretores técnicos e 5 diretores administrativos. Não é uma empresa que deixa essas regiões, essas filiais soltas através de colaboradores que não têm um alto escalão. Então a gente já vê aí um nível de gestão operacional até bastante adequado, com um alto escalão próximo do nível operacional. Um time operacional também com 28 diretores regionais e 360 gerentes de contrato. Então, assim, uma estratégia de organização administrativa, organização operacional, de gestão bastante adequada. A gente vê que isso daí leva uma empresa a ter bons resultados operacionais. Ela tem a porcentagem de receita dela dividida em 44% em facilities, 6% em logística indoor, 18% em manutenção e serviços industriais e 32% na área de segurança. Então a gente vê que ela é bem diluída na prestação de serviços em geral, né? Seja de limpeza, que pode ser incluída nessa parte de facilities, logística, transporte, almoxarifado, manutenção e serviços industriais, aquela limpeza que a gente vê em vidros de prédios comerciais grandes, prédios de grande porte, né? E o serviço de segurança, que vem crescendo bastante no país, até porque a gente está num país emergente que tem uma criminalidade alta. Ela tem essa segmentação de prestação de serviços, mas é bastante diversificada a sua receita, mesmo tendo um foco maior em facilities, 44%, e 32% em segurança, mas vem crescendo tanto na manutenção e prestação de serviços industriais, como na área de logística, que tem bastante potencial. A porcentagem de receita por cliente, 3% só no maior cliente. Demais clientes, 43%, demonstra uma diversificação, pulverização da sua receita sem concentração em nenhum grande cliente, que poderia prejudicar em caso de perder esse cliente, né? Venha a perder cliente. De 2 a 50 clientes, 41%. E de 51 a 100 clientes, 13%. Então, assim, um percentual bastante distribuído, bastante relevante. 3.182 clientes no Brasil, isso daí foi divulgado em dezembro de 2021, e um NPS, né, Net Promoter Score, de 74%. Não é excelente, mas é um nível até satisfatório, né? Uma empresa de prestação de serviços geralmente tem uma dificuldade de ter uma nota de qualidade boa, né? Prestação de serviços em geral, serviços gerais, né? Mas uma nota satisfatória com um crescimento bastante expressivo. Ela tem uma evolução, um foco também em tecnologia. Uma empresa vem buscando desenvolver seus serviços com sistemas, a gente vai ver mais adiante, mas ela tem sistemas para controle dessas operações da empresa, né? Ela tem um volume bem grande de usuários que utilizam esse sistema, 610 mil downloads, 316 mil usuários, para diminuir papel, né? Isso daqui é custo operacional, ampliação da escala, atingir os seus funcionários, seus colaboradores com mais facilidade, além dos clientes, e eficiência de processos, né? Conseguir medir. Para quem não tem contato, não sabe a dimensão de uma prestação de serviço público, por exemplo,
Até pouco tempo atrás, o serviço era prestado através de homem-hora, ou seja, os colaboradores, os terceirizados no serviço público, em muitos órgãos ainda funciona assim, mas no governo federal vem mudando até de uma maneira mais expressiva que outros órgãos públicos, municipais ou estaduais, e o órgão público pagava de acordo com as horas que o colaborador, o terceirizado, ficava lá. Hoje em dia, muitos desses colaboradores, muitas dessas empresas estão sendo remuneradas pelo serviço prestado, que é a unidade de serviço técnico, ou pelo metro quadrado limpo, pelo metro quadrado que você realizou algum tipo de operação, algum tipo de serviço. Então você ter um aplicativo para o gestor, né, aquele gerente que a gente viu anteriormente, os diretores poderem monitorar esses processos é bastante interessante do ponto de vista operacional e do ponto de vista de custo operacional, que vai melhorar as margens da companhia na prestação de serviços. Documentos também, através desse aplicativo, né? É uma empresa, apesar de ser de prestação de serviço com bastante foco em tecnologia, um foco assim mais a nível estratégico e operacional, sem chegar num nível mais alto, né, de diretoria. Controle de contratos, treinamentos bastante importantes para conseguir manter os seus colaboradores e atrair novos colaboradores, né? A receita de 2020 para 2021 já cresceu bastante, deu um salto de quase 5 bi para 6,6 bi, 34% de crescimento, crescimento expressivo de 34% em 2020 e de 30% do quarto TRI de 2020 para o quarto TRI de 2021. A gente vê aqui, pulou de 1,4 bi no quarto TRI para quase 2 bi em 2021, quarto TRI de 2021. Crescimento bastante interessante, principalmente por conta dessas sinergias, né? Não só por conta do crescimento orgânico, do desempenho da companhia por si só, mas o crescimento inorgânico reflete mais rapidamente esse crescimento da receita. O crescimento a redução das despesas operacionais, crescimento da margem operacional, crescimento da margem líquida ou resultado financeiro, isso daí demora bem mais tempo para conseguir capturar as sinergias, principalmente em empresas que vêm realizando muitas aquisições. Ó, receita líquida orgânica, como eu mencionei anteriormente, aqui está no próximo slide, ela cresceu apenas 9%, mas é um crescimento até satisfatório, pulou de 4,3 bi para 4,7 bi de 2020 para 2021. E no quarto trimestre de 2020 para o quarto trimestre de 2021, um crescimento ainda maior, de 15%. Claro que isso daí a gente pode levar em conta a questão da pandemia, que em 2020 muitos serviços, principalmente esses serviços mais braçais, né, operacionais, ficaram um pouco de lado, então a demanda ficou um pouco estagnada, a prestação de serviço provavelmente também. Mas teve um resultado até ok, do quarto TRI para o quarto TRI de 2021, um crescimento adequado. A inorgânica, como eu já havia falado, ó, foi um salto bem mais absurdo, de 564 milhões para 1,8 bi. E aqui tem alguma segmentação da prestação de serviços por si só, né? Algumas empresas que são responsáveis por essa prestação, né? Não sei se vai falar mais adiante na apresentação, a gente vai acompanhando. No quarto TRI também teve um crescimento bastante legal, de 397 milhões para 676 milhões, quarto TRI de 2020 para 2021. E um programa de aquisição de 5 empresas em 2020 e 6 empresas em 2021. Se eu não me engano, eles já adquiriram mais de 26 empresas desde o IPO. Aqui a gente também consegue ver o programa de aquisições. 9 aquisições anunciadas desde o IPO, mas em 2022 tem essa perspectiva de atingir até 26 empresas adquiridas. E a receita crescendo, né, de acordo com essas companhias adquiridas, que tem uma receita própria delas e vem proporcionando esse crescimento da receita do grupo GPS Participações como um todo, né? Que tem o período desde o IPO, os segmentos logística, segurança e facilities, manutenção e facilities, marketing, segurança, facilities e alimentação, é uma empresa só, que é essa única Corp. E outras empresas, a limpeza industrial, que ainda não tinha sido mencionada, mas a gente vê que ela vem realizando aquisições de uma maneira diversificada, não vem focando em um segmento específico, bastante interessante, que você consegue ter uma segurança maior na sua receita, consegue ter uma segurança maior em relação a algum risco de dar errado em algum segmento específico. 108 dias de integração em média, né, para essa empresa conseguir adquirir o administrativo, conseguir integrar com as operações do grupo GPS como um todo, ter os gerentes de operação, toda aquela estrutura que a gente viu anteriormente, os diretores regionais,
conseguirem controlar a operação. Um período até razoável. 1,4 bi de receita adquirida no programa de marketing de merge e aquisição de 2021 e esperado no programa de 2022 mais quase 700 milhões, né? Já foi adquirido, na verdade esperado não, já foi conseguido agora no início do ano, primeiro trimestre, que eles já divulgaram referente ao quarto tri de 2022. 39 aquisições nos últimos 10 anos, ou seja, é uma empresa que, mesmo tendo realizado a IPO há pouco tempo, ela já vem nesse programa de aquisições bastante destacada em relação a outras empresas. Aquisições por segmentos: 6 de facilities, 20 de segurança e 13 de outros serviços em geral. Aquisições por tamanho também bastante pulverizada, quantidade de receita por empresa. O EBITDA em relação a 2020 cresceu bastante, já vem demonstrando um crescimento de uma sinergia operacional que ela vai capturando. De repente essas empresas menorzinhas vêm conseguindo reduzir o quadro de alguns funcionários que estavam nessas empresas e pegando pessoas que já estavam no próprio GPS, participações, e entregando para esses contratos novos dessas empresas recém-adquiridas. Aí melhora bastante a margem operacional, conseguir fazer mais com menos corpo operacional, né? Pessoas que executam o trabalho de uma maneira mais eficiente. Então conseguiu um EBITDA de 21% de crescimento de 2020 para 2021 e no quarto tri de 2020 para o quarto tri de 2021, 6%, crescimento tímido, né? Mas em relação ao ano total, acho que foi um crescimento bom. O lucro líquido, a gente vê aí que também é resultado financeiro, a gente depois vai olhar com calma as demonstrações financeiras, mas parece que não está afetando a empresa, mesmo com essas aquisições, porque às vezes você adquire muitas empresas e essas empresas também têm despesas com juros, despesas financeiras, que podem afetar o resultado financeiro da companhia que adquiriu. Não é o caso da GPS Participações, porque o lucro líquido, que vem logo depois do resultado financeiro, cresceu de maneira bastante expressiva, 28% de 2020 para 2021 e 10% do quarto tri de 2020 para o quarto tri de 2021. Crescimento bastante legal também. Não é um crescimento absurdo, como a gente vê algumas empresas de crescimento, né? São muito mais faladas, como a Melius, como a Ambipar, que é esperado também um crescimento mais expressivo nos próximos anos, a PetroRio, que teve esse retorno de 2015 a 2020, mas é uma empresa que vem crescendo gradualmente, parece até uma small cap de valor, né? Quando a gente fala dessa classificação de empresas, small cap de crescimento e small cap de valor, que vem entregando resultados devagar. Então é uma empresa bastante interessante. E num segmento, não diria perene, mas um segmento que é bem demandado por companhias, seja na área pública, seja na área privada. E ela vem se tornando uma líder, né, nesse setor, digamos assim. A geração de caixa operacional, se a gente for olhar do ponto de vista do regime de caixa, se manteve praticamente em linha, né? Então, se representando 72% do EBITDA ajustado. Lembrando que essa métrica, EBITDA ajustada, geralmente a companhia bota da forma que ela achar melhor. Ela usa, não tem uma norma contábil que define o que é o EBITDA ajustável. Então a gente vê, de qualquer forma, ficou em linha, não teve nenhum grande problema. Teve aqui umas aplicações financeiras de quase 1 bi. Atividade de investimento também, de quase 500 milhões, que saíram e que prejudicaram, mas faz parte do jogo, até porque é uma empresa que vem investindo bastante. Aqui a gente também vê algumas coisas em relação ao endividamento. Perfil bastante tranquilo desde 2020, até diminuiu a alavancagem, já estava em 1,8 vezes e caiu para 0,9 vezes do quarto tri de 2020 para o quarto tri de 2021. O perfil de endividamento também bastante saudável, isso daqui no caso dívida líquida sobre o EBITDA ajustado que eu falei anteriormente. Mas quando a gente olha o saldo em caixa, a empresa tem quase 1,7 bi em caixa, e a dívida diluída de 2022 para 2028. Os empréstimos correspondem a 813 milhões e também tem debêntures emitidas pela empresa de 1,2 bi. Então, se a gente diluir esse endividamento pelo caixa da empresa e por outras aplicações e derivativos que tem de 1 bi aproximadamente, ela ficaria com uma dívida líquida de 635 milhões, sendo que a gente viu anteriormente aqui que ela gerou de fluxo de caixa operacional aproximadamente 500 milhões, então bastante tranquilo também.
E normalmente nesse patamar, ó, a dívida bruta cresceu um pouquinho, né? Mas sempre nesse patamar de 2, 1.5, 1.6 bi de dívida bruta. E a dívida líquida deu uma reduzida, né? Aqui mais um pouquinho do EBITDA, falando do NOPAT também, que é uma outra métrica de fluxo de caixa operacional, crescendo em relação a 2020, NOPAT, crescimento, uma variação de 20%, bastante interessante, expressiva. O EBITDA ajustado também em mesma linha, 20% de crescimento. Depreciação bem pequena, porque é uma empresa mais de prestação de serviços, não é de imobilizado, né? O ROIC em linha com o do ano anterior, 2020, na casa dos 20%. E o lucro líquido cresceu 28%, lucro líquido ajustado. Números bons. ROI aqui, no caso o ROI, reduziu um pouquinho, mas acho que esses números de ROI, ROIC, eles são bastante relativos. Tá em linha também, de 33% foi para 28%, porque variam muito de acordo com o capital próprio ou capital de terceiros adquiridos. Pode ver até que eles colocam essa questão, essa métrica de ajustado também, ROI ajustado. Então acho que está em linha com tudo que a gente viu de fundamento até aqui. Aqui já foi a apresentação, vamos ver o release de resultados, se tem alguma coisa diferente. Vou botar aqui a caneta para a gente poder riscar alguma coisa. Relatório da administração, falando sobre o grupo. Aqui falando dos destaques, né, 6.6 bi de receita, 34% acima de 2020, 9% de crescimento orgânico, bastante expressivo, porque mesmo com as aquisições, né, o crescimento inorgânico, a empresa continua mantendo o crescimento orgânico, os contratos, né, a receita, o ticket médio de repasse, quase 700 milhões de EBITDA, 21% superior a 2020 e 10,5% de margem EBITDA. Não é uma margem agressiva de 15% para cima, quando a gente vê, né, mas isso daí é do setor, mas me parece uma empresa bastante interessante. 6% de margem líquida, margem ok, uma margem até boa do setor, e o lucro líquido de quase 400 milhões no ano, 28% superior a 2020. Aqui a gente já viu, falar um pouco da equipe, do despesa trabalhista, aqui também acho que não é tão interessante, da empresa. Aqui falando um pouco da distribuição da receita, né, facilities, como a gente viu, pode ser limpeza e jardinagem, alimentação, engenharia de utilidades, prevenção e proteção contra incêndio, toda empresa praticamente tem que ter, né? Recepção e apoio administrativo, toda empresa tem que ter. Mão de obra temporária. É o que eu falei, né? Prestação de serviço em geral corresponde a 44%. Um nicho, não vou dizer perene como saneamento e energia elétrica, mas bastante demandado, principalmente por órgãos públicos, e eu acho que empresas privadas em geral, que não quer se comprometer com essa prestação de serviços, também demanda, principalmente limpeza, jardinagem, prevenção contra incêndio, proteção contra incêndio. Apoio administrativo, talvez algumas empresas privadas grandes não, pequenas não, melhor falando. Segurança patrimonial, segurança pessoal, centrais de monitoramento. Eu acho que agora tem muitas empresas aí, muitas cidades até aqui no Brasil que vão começar a investir em monitoramento das cidades através por conta da rede 5G, que vai trazer mais à tona a internet das coisas, né, a IoT, que é um ramo de tecnologia da informação, onde todos os dispositivos estão integrados. A cidade de Curitiba é uma cidade bastante conhecida por isso, né, conhecida como cidade inteligente. Proteção de aviação, logística, gestão de armazém, como eu falei, né, de almoxarifado, suporte de produção, manutenção de processos, recebimento, expedição, transporte de passageiros para aeroportos, manutenção industrial, manutenção predial, havia mencionado a questão dos prédios, né, automação industrial, serviço de infraestrutura, tratamento de água e esgoto. Também teve o marco do saneamento, que deve influenciar bastante no setor saneamento básico no Brasil, trazendo mais empresas privadas, talvez seja um nicho aí de crescimento para o grupo GPS também. Aqui a gente falou já da receita, se tem mais alguma coisa interessante. Falando do crescimento inorgânico, né? As principais empresas adquiridas, né? BC2, Combras, ISS, Luandre, Sunset, Lojas, Global, Vivante, Alis, Única, Ruder. E a receita orgânica ainda é bastante mais expressiva no GPS. Enfim. Programa de aquisições. Ver se tem alguma coisa interessante.
mais interessante falando. São as aquisições aqui falando. O programa já teve aquisições aqui em 2022. Deve ter muito mais aquisições, né? Integração de sistemas. A situação, né? A gente vê que eles têm um monitoramento até dessa integração da empresa, né? O momento que a empresa adquirida está, como que está o estágio, né, dessa companhia. Falando mais um pouquinho dos números financeiros. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Fluxo de caixa, a gente já viu também. Alavancagem. ROI. E a quantidade de ações em circulação. Falando sobre o desempenho, né, do GGPS, que abriu aproximadamente o capital em R$12 e chegou agora em 15,87. É uma empresa, apesar de ser uma empresa de crescimento, uma empresa que está no nicho que não cresce de maneira tão expressiva, como eu mencionei, então ela também provavelmente vai ter uma volatilidade menor. Até então ela não caiu, né, como outras empresas a gente vê na bolsa, chegou a atingir até um patamar aqui de quase 20 e caiu um pouquinho, mas ela não caiu abaixo do seu valor de IPO, como muitas empresas de crescimento a gente vê aí. Então, eu acho que mesmo que venha a ter uma crise, uma recessão, algo do gênero que prejudique a economia, ela não vai cair absurdamente como outras empresas, mesmo com todas essas aquisições, porque é uma empresa que já tem um desempenho até forte, né, na sua área, organicamente, né, como a gente vem mostrando. Ó, até a questão da distribuição das ações eu achei até bastante interessante, 57% em free float, 42% nos acionistas controladores e 1% dos administradores. Tem bastante ação em free float, acho que é um bom sinal de governança também. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. Ah, questão do balanço patrimonial, acho que é interessante a gente olhar aqui. O ativo circulante, basicamente teve uma leve alteração, né, de 2020 para 2021. Em relação principalmente às aplicações financeiras, que aumentaram bastante de 2020 para 2021. Contas a receber teve um leve aumento também. E mais ou menos isso. Tributos a recuperar também uma leve modificação. Nada muito expressivo. Acho que contas a receber e as aplicações financeiras são os principais rubricas aqui que a gente pode mencionar, né? Principalmente as aplicações financeiras que eles movimentaram aí para 2021, talvez até por conta dessa alta de juros esperada, esse momento aí, essa turbulência econômica, crise sanitária, a guerra, então botou aí um dinheiro aí em aplicações financeiras para ajudar a rendimento, né? Não circulante, basicamente depósitos judiciais, imposto de renda diferido, nada muito relevante não. Imposto de renda diferido aqui. Não mudou muito também, muita coisa não de um ano para o outro. Intangível, tem bastante intangível. Talvez em relação a esses softwares aí da companhia, né? Mas que não afeta muito até de acordo com o regime de caixa. Talvez as amortizações, a gente vai ver adiante, mas acho que não afeta tanto não. Imobilizado também não tem muito, nem mudou de 2020 para 2021. De repente as aquisições dessas empresas, bastante software que influencia. Em relação aos passivos, salários e encargos sociais aqui teve um leve aumento, os empréstimos, leve redução. Nenhuma grande alteração no passivo circulante. Debêntures tiveram um dobro, né, de 2020 para 2021, uma forma de alavancagem da empresa, e provisão para contingências também, por conta de alguma coisa, algum problema judicial, alguma tributação também, né, um problema de tributo. Fluxo de caixa, vamos ver. Tem alguma coisa aqui. Em relação de um ano para o outro, intangível não teve nenhuma modificação grande, nem de depreciação de imobilizado. Nenhum grande fator aqui que a gente pode pontuar não. Que chegou do lucro líquido aqui para chegar no valor final, que pode variar aqui de acordo com
com o capital de giro da companhia. Nenhuma grande modificação aqui de um ano para o outro no caixa gerado das operações. Fluxo de caixa de investimento aqui tem a questão das aplicações financeiras, que a gente viu anteriormente no balanço patrimonial, que basicamente mudou bastante. Aquisição de controladas também, vem mantendo em linha com o ano anterior. Eu acho que é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Meu nome é Felipe, sou analista CNPI, credenciada pela APMEC e a CVM. Se vocês puderem dar uma força, deixe seu gostei aí, comenta aí embaixo se vocês ficaram com alguma dúvida. Segue a nossa página no Instagram também. Valeu, forte abraço!